Conforme prometido e pela votaçãozinha que eu fiz aí, todo mundo quer dicas práticas, né? Então eu vou colocar aqui no meu feed sempre 2 vezes na semana ou 3 casos práticos, dicas prévias para que vocês aprendam aí na prática, tá? A dica prévia de hoje é sobre um caso que aconteceu hoje na minha audiência. Eu acabei de sair de 3 audiências, 3 salários maternidades, e eu vou falar sobre um deles. Não dá pra gente abranger todas as audiências, né? Tem muitas minúcias aí, mas queria trazer para vocês hoje uma dica super útil de utilidade pública para a gente evitar o pagamento daquelas custas processuais quando você percebe ali que não dá para entrar na audiência por algum motivo, ou quando a parte de surpresa falta a audiência. Isso acontece muito aqui comigo. A gente avisa, só que às vezes eles têm dificuldade de locomoção, de transporte, principalmente nos casos de trabalhadores rurais. Então, a dica prévia de hoje é com relação ao enunciado 90 do FONAGE. Vocês conhecem o FONAGE, gente? Eu me utilizo desses enunciados em alguns casos nos juizados especiais. É o enunciado do Fórum Nacional de Juizados Especiais, e eles possuem alguns enunciados com algumas diretrizes para que aqueles juizados eles possam ter um embasamento ali de como em algumas situações dar andamento alguns processos e algumas outras coisas também. Depois vocês deem uma olhadinha nos enunciados do FONAGE, que às vezes pode ser de utilidade ali para vocês na militância de vocês. Eu vou trazer para vocês hoje o enunciado 90 do FONAGE. Tá? Como eu falei anteriormente, ocorre às vezes de alguma cliente faltar. No meu caso, a cliente não faltou, só que eu entendi na hora de entrar na audiência que a testemunha que ela trouxe estava bem confusa com relação à corroboração do que estava sendo alegado pela parte autora, certo? Então eu entendi que seria melhor não entrar em audiência, uma vez que se a gente entrasse e a testemunha alegasse, né, alguma questão que estava sendo tratada em divergência com o depoimento da parte autora, aquilo ali faria coisa julgada, né, e prejudicaria a parte. Eu uso essa estratégia várias vezes, inclusive. Então, a gente sabe que você pode, na entrada, geralmente esses trabalhadores rurais, e a maioria dos meus casos aqui não possuem condições de arcar com os custos, né, com as custas processuais. Juizado não vão ter as custas iniciais. Caso haja recurso, a gente já se precaver aí do pedido de AJG, que é assistência judiciária gratuita, tá? E nos casos de falta imotivada, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito, e para que a parte possa dar uma nova entrada nos juizados, vão ser cobradas as custas, tá? Porque ela deu causa imotivada para a extinção do processo, certo? No caso de você juntar algum documento que dê alguma inépcia da inicial, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito, você pode dar uma nova entrada, sim, sem pagamento de custas. Mas se for por falta em audiência, falta em perícia, aquela segurada, a parte autora, ela precisará pagar as custas processuais relativas a 1% do valor da causa do processo. Utilizando-se da regra do enunciado 90 do FONAGE, lembrando que esses enunciados eles não são vinculantes, tá? Eles trazem algumas diretrizes para os juizados especiais, mas eles não são vinculantes aos juízes, certo? Mas fica muito mais fácil no caso de uma condenação de custas processuais, quando você vai apresentar a novação, que na extinção do processo você recorra. Pelo menos aqui, eu recorro por negativa de prestação jurisdicional. Sabemos que não existe possibilidade, né, nos juizados de recurso inominado para extinções sem resolução do mérito, mas aqui em Alagoas, e eu já vi em várias jurisdições do Brasil, a possibilidade de, dentro do regimento interno da turma recursal, existir a possibilidade de recurso inominado, já é uma outra dica, por negativa de prestação jurisdicional, tá? Isso aí eu trago para vocês outro dia. Então, o enunciado do FONAGE 90, ele traz a possibilidade de desistência da parte autora até o momento da audiência, mesmo quando o réu, no caso a
autarquia INSS já tenha sido citada, certo, dentro do processo e apresentado contestação. Olha que interessante, né? Eu acho que pela simplicidade, né, dos atos, pelo princípio da simplicidade, celeridade, né, dali dos juizados especiais, no meu caso, juizado especial federal, existe essa orientação do FONAGE, tá? Então, com a desistência, você pode dar uma nova entrada. Na hora da audiência, quando eu entrei, eu já solicitei a desistência. Falei, doutor, excelência, minha cliente não vai poder comparecer, tá? Pedi para que, informando que ela tinha desistido do processo. E o juiz pediu para que, disse que iria extinguir o processo sem resolução do mérito com condenação em custas processuais. E eu pedi a observância do enunciado 90 do FONAGE, pedi para que fosse constado em ata de audiência, peçam para constar em ata, que foi requerido a desistência, que simplesmente a autora não faltou. Você estava lá presente representando e você está requerendo a desistência do processo, tá? Para que o processo seja extinto sem a condenação de custos processuais, porque existe essa orientação do FONAGE de você poder fazer essa solicitação, inclusive na audiência, minha gente, de instrução, tá? Então, minha gente, se eu tivesse simplesmente dito que ela tinha faltado à audiência para dar uma nova entrada depois de um processo dela, ela precisaria pagar os custos processuais de 1%, tá? Condenação por ter dado motivo à extinção do processo, né? Por falta em audiência. Só que eu estava lá representando, requeria desistência baseada no enunciado 90 do FONAGE e o juiz, não necessariamente... ele precisa estar vinculado a esse enunciado, mas eu já consegui reformar isso em turma recursal. Ele condenou nas custas processuais, extinguiu o processo. No outro processo que eu dei entrada, ele extinguiu o processo, tá? Pelo não pagamento das custas processuais, pela falta da autora, mas estava consignado lá em ata que eu tinha pedido a desistência. Eu fui para a turma recursal por negativa de prestação jurisdicional e consegui reformar, os autos retornaram para a primeira instância. Então, a dica prévia de hoje, saindo aqui ainda do fórum, tá? É justamente que vocês procurem enunciados, tá? O FONAGE às vezes é muito útil em algumas situações dentro dos procedimentos dos juizados especiais. E a turma recursal, as turmas recursais, apesar de alguns juízes de primeiro grau, né, por quererem dar celeridade ali às ações, eles não ficarem vinculados a esses enunciados, as turmas recursais, geralmente se vinculam, tá? Vinculam não, geralmente elas seguem o enunciado. Então, procurem, dentro aí da advocacia de vocês, encaixar todas as possibilidades, né? Não é só legislação previdenciária, leis, decretos e jurisprudências. Existem enunciados, existem algumas outras diretrizes, existem regimentos internos que também é importante o advogado previdenciarista procurar ler, porque, por exemplo, a minha turma recursal aqui, eu vou falar sobre isso outro dia para que vocês procurem na de vocês também. A turma recursal, ela permite o recurso inominado nos juizados especiais federais por negativa de prestação jurisdicional em sentença extintiva sem resolução do mérito. Essa não é a regra, mas dentro do meu regulamento aqui da turma recursal eu encontrei e eu aplico, tá bom? Essa foi a dica prévia de hoje, vou tentar fazer isso mais vezes, assim que eu sair de um caso concreto eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá? Espero que tenham gostado.